Olá, o Viver e Empreender podcast está no ar. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer em receber a doutora Luciana Signorelli, ela que é advogada e empreendedora. Doutora, é um prazer te receber. Muito obrigada pela sua presença. Olá, Estela, obrigada por me convidar. Estou muito feliz de estar aqui. Eu também, doutora. Agora vamos começar falando sobre você. Por que você decidiu seguir sua carreira como advogada e por que direito de família? Bom, eu sempre gostei desse lado mais humano do direito de família. Inicialmente, a minha ideia não era de fazer direito, eu gostava muito de línguas estrangeiras, sempre tive muita facilidade para aprender línguas. Mas, como eu fazia muitos cursos de línguas, eu achei que já era o suficiente e fui para o direito e me interessei muito por essa área. Por esse lado mais humano, porque no direito civil, tributário, empresarial, a gente passa muito tempo discutindo bens, patrimônio, dinheiro, né? E direito de família também faz muito isso, né? De família e sucessões. Porém, existe também esse lado humano de preservar a família, preservar o bem-estar dos filhos, preservar muitas vezes passar por essa fase, né, de perder uma pessoa próxima com dignidade. Então, eu gostei muito disso. Eu tenho uma quedinha por psicologia e fiz alguns cursos. E aí acabei me achando dessa forma de proporcionar um atendimento mais humanizado, que levasse em conta esse lado de que a pessoa está sofrendo, né? Geralmente quando procura o advogado de família. E essa parte da psicologia, eu acredito que seja um grande diferencial, né, doutora? Eu espero que sim. Eu fiz alguns cursos de psicanálise quando eu me associei ao Instituto Brasileiro de Direito de Família, né, o IBDFAM. Tinha alguns cursos do professor Rodrigo da Cunha Pereira, que é referência nessa área de direito de família. Então, eu fiz alguns cursos dele e outros para aprender a ouvir, porque o cliente de família sempre tem dores que só ele conhece. Então, é muito importante a gente aprender a ouvir. Agora, sobre o divórcio, tem algum caso que tenha marcado sua trajetória? Algum caso que você tenha realmente ajudado seu cliente, que tenha resolvido de maneira tranquila? Eu tive um caso em que, na verdade, nem foi a esposa que me procurou, foi o filho, porque ela sofria violência, diversas formas de violência, violência moral, psicológica, patrimonial. Depois, se você quiser, a gente pode falar sobre isso. Sim. E ela estava com a autoestima tão no chão que ela não tinha mais energia para procurar uma pessoa. E esse filho era adolescente e presenciava muitas vezes isso, que eu imagino que seja muito difícil. E ele acabou me procurando, e aí entrei em contato com a mãe dele, e assim ela decidiu se separar, e hoje ela está super bem. E eu me sinto muito feliz de ver isso, né? De ver uma pessoa conseguir ajudar de alguma forma. Todo mundo pode errar e recomeçar, e nada mais justo do que ter uma advogada como você para acompanhar esse Com processo. certeza. Com certeza. Eu acho que existem relacionamentos em que dá para você lutar por eles ainda, mas existem outros que é melhor sair, dos quais é melhor sair, e com certeza essas pessoas podem precisar de ajuda desde o momento em que elas decidem, né? Precisam de uma orientação jurídica para colher provas. Então, para traçar um plano de ação, uma estratégia, para que elas não sejam pegas de calças curtas depois, falar os bens sumiram, né? Uhum. O marido fraudou a partilha, o que infelizmente às vezes acontece. Mas eu percebo que a justiça tem caminhado cada vez mais para um acordo, verdade? Sim, verdade. Cada vez mais. É obrigação do advogado estimular a composição, estimular o acordo. E, infelizmente, não são todos que estimulam, mas assim, a gente sempre tem que tentar. Porque, afinal de contas, é a vida das pessoas, né? Não é uma blusa, eu sempre falo isso, não é uma blusa, é um filho, né? E realmente é muito importante
que a gente não perca isso de vista. Tratar o ser humano como ser humano. Exatamente. Como merece, com dignidade, como você falou aqui no começo da entrevista. Agora, doutora, voltando para você, a sua trajetória, em que momento você decidiu empreender? Você saiu da faculdade e já abriu seu escritório ou não? Não, de início eu tinha alguns clientes, tinha aí o meu trabalho, mas eu sempre fui muito reservada, muito tímida, e eu tinha um certo medo, né, de meter o louco, né, como dizem, meter a cara, e então eu fiquei por muito tempo trabalhando lá quietinha no meu canto, né, sem aparecer muito, e sofria de ansiedade social também, o que me atrapalhava demais. Não sei se você já ouviu falar de ansiedade social, mas a gente tem medo de fazer tudo, né? Então, ai meu Deus, vão me julgar, vão me achar isso, aquilo, né? E realmente isso limita muito. Então, e aí na pandemia, quando chegou a pandemia, eu piorei de vez, porque aquela incerteza, né? Será que vai abrir, fechar? Será que alguém da minha família vai ficar doente? E eu via conhecidos, né, que infelizmente não resistiram, tiveram a doença. E, e aí eu decidi procurar ajuda. E a ajuda funcionou muito. Eu decidi começar a postar vídeos no Instagram. E deu muito certo, comecei a ganhar muitos seguidores, fiquei muito feliz e falei, poxa, né? De início era só um par de vídeos para eu me soltar. Mas Conectou. conectou e deu muito certo, graças a Deus. E trouxe você até aqui, com certeza. Sim, sim. Sabemos. Obrigada, Gabriel, por trazer a doutora Luciana aqui. Tô adorando esse bate-papo. Doutora, como você superou todos os seus desafios ali no começo, quando você abriu o seu escritório? Porque a gente sabe que não é fácil empreender e esse programa é sobre isso. Quais foram os seus principais desafios ali no começo? No início é sempre a falta de clientes, né? E quando você não tem uma família de advogados, às vezes você fica não tem a menor noção de onde procurar, né, do que fazer. Então, eu de início convidei uma colega para dividir um espaço comigo e ficamos assim por algum tempo, até que eu comecei a precisar de mais espaço, aí realmente pedi o espaço e agora eu ocupo praticamente sozinha, né? Tenho ainda uma colega, mas já é de outra área, e uma amiga, então assim, a gente acaba conversando muito no dia a dia, divide o espaço mais para descontrair, né? Sim. Para ter companhia, porque o advogado trabalha muito sozinho. Então, ainda mais hoje em dia, né, que tudo é online, a gente trabalha muito sozinho e pesquisando e lendo, então eu acho importante ter alguém. Um momento de descompressão. Isso, exatamente. Um cafezinho, um bolinho. Eu Ai, adoro bolo. nossa, que delícia. Traz um conforto familiar, né? Sim, sim. E, doutora, quais foram as principais transformações no direito nas últimas décadas, na sua opinião? A principal, que eu creio no direito de família, foi em 2010. Teve a emenda constitucional 66, que facilitou muito o divórcio. E com essa emenda, também as pessoas passaram a deixar de discutir tanto a questão da culpa para focar naquilo que é técnico. Então, você vai ter uma partilha de bens feita de acordo com o regime de bens que vocês escolheram no início. Né, o que torna ainda mais importante ter uma orientação antes de casar, né? Muitas vezes as pessoas não se planejam e depois, no final do relacionamento, elas querem compensar essa falta de planejamento. E aí, infelizmente, já dá para fazer alguma coisa, mas não a mesma. Não vai ter o efeito que você teria se tivesse planejado desde o início. Hoje em dia está muito em voga o planejamento sucessório, e o primeiro passo do planejamento sucessório é o regime de bens, a escolha do regime. Então, nós passamos a ter partilhas mais técnicas, petições mais técnicas, e deixar de discutir tanto de lavar roupa suja, né, como as pessoas diziam, e passamos a focar mais. Eu sempre me preocupo muito com os filhos. Eu acho que nos divórcios, tanto nos divórcios como nos inventários, eles sofrem, as crianças, né, sofrem muito. E eu sempre tenho essa preocupação de causar um mínimo de desconforto aos filhos. E tem também a Lei Maria da
Penha, que é um pouco anterior a essa lei, né, doutora? Que também Sim. ajudou muito as mulheres. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso e como você ajuda tanto mulheres quanto homens a saírem de relacionamentos tóxicos. É importante falar que não são só as mulheres que são vítimas de abuso, tem homens que passam por isso, infelizmente. A maioria realmente é de mulheres, mas existem muitas formas de abuso e a Lei Maria da Penha veio reconhecer essas formas de abuso. Hoje em dia fala-se muito na violência patrimonial, né? Que é quando um dos dois começa a gastar o patrimônio do outro, começa a esbanjar o patrimônio do outro, e queimar as coisas, coloca fogo em coisas que que sabe, né? Que ela ou ele gosta, né? E a Lei Maria da Penha veio trazer uma proteção a mais, né? Então, assim, ela foca em violência moral, que no caso são as difamações que são muito comuns com os narcisistas, quando você termina o relacionamento, quando você finalmente termina, né? Eles começam toda uma campanha de difamação, inclusive em redes sociais, e aí a vítima descobre, para o seu desprazer, né, que desde o começo ele já estava prevenindo as pessoas. Porque eles funcionam assim, eles sabem que um dia a vítima vai se rebelar, espero, né? A gente espera que sim. Eles já vão se prevenindo, porque eles precisam sempre passar por pessoas boazinhas. Se alimentam disso. Se alimentam disso. É o famoso suprimento narcísico, né? E eles precisam colocar a pessoa para baixo para que eles se sintam melhor, por alguns instantes. E isso, a tendência, infelizmente, muitas mulheres saem de situações assim de violência, voltam. Já soube de casos em que a moça foi para um abrigo de mulheres e ligou para o cara de lá para ele ir buscá-la. Então, beira a síndrome de Estocolmo ali. sim, infelizmente, porque é muito difícil sair dessas situações de abuso. E a média das mulheres volta 7 vezes com o 7 abusador vezes. antes de se libertar de vez. Meu Deus. E assim, quando você volta, é claro, né, faz parte do ciclo da violência que o abusador peça perdão, né? Ah, me perdoe, eu vou mudar, nunca mais vai acontecer isso, dê presentes caros. E a vítima que acredite, né? A gente chama de hoovering na psicologia, né? Que é sugar a pessoa de volta. E a vítima acaba acreditando nisso, nessa transformação, que não vai acontecer nunca. E muitas vezes só dura um dia, se durar. É verdade. E você, como advogada, diante desses casos, como você se posiciona? Em primeiro lugar, precisa conscientizar a pessoa de que ela está numa situação de abuso, porque muitas vezes ela não sabe disso. As pessoas. O abusador tem aquela técnica do sapo na panela, você já ouviu falar? Não. Você vai colocando o sapo, você coloca o sapo na panela com água e vai esquentando a água aos poucos, o sapo não vai pular de vez. Ele vai ficar lá e ele vai acabar, né? Vai ficar até morrer. Diferente de você jogar o sapo numa panela com água fervendo, que ele vai querer pular, né? Imediatamente. É algo gradual. O abusador faz isso. Então eles começam, é muito sutil no começo. Eles começam com piadinhas de mau gosto. E aí, quando a vítima reclama, se protestar, né? Ele fala assim: ah, como você é chata. Como você. Revertem a situação. Sim. Como você é sensível. E é lógico, ela vai se sentir mal por isso, e ela, como gosta, né? Tá num relacionamento, ela vai tentar ser menos chata. Só que nunca vai ser suficiente. Ele sempre vai aumentar o nível do abuso. E ela vai ter que se esforçar cada vez mais para conseguir chegar naquele love bombing que foi o início do relacionamento, né? Em que parecia que ela tinha encontrado a alma gêmea. E essa é uma questão cultural, né, doutora? Com certeza. A mulher sempre é educada para ser submissa, não crie problemas, né? E seja perfeita como esposa. Seja uma esposa perfeita. E nesses casos, infelizmente, quanto mais elas tentarem ser perfeitas, pior vai ser para elas. A tendência é que a violência suba de nível, nunca vai melhorar. Nunca vai melhorar. A pessoa fala, mas dessa vez vai ser diferente. Não vai ser diferente. Ninguém muda ninguém, no fim das contas. Não.
Doutor, agora sobre os seus atendimentos. Tô vendo que você é quase uma psicóloga aqui, é uma advogada barra psicóloga. Você atende presencialmente, online? Quem são os seus clientes? Eles geralmente são de São Paulo? Conta pra gente. Eu atendo clientes do Brasil todo, até pessoas de fora do Brasil, atendo presencialmente, se estiverem por aqui, se quiserem vir, no meu escritório em Moema, ou atendo online também. Hoje em dia é tudo muito fácil. Temos o Zoom, o Microsoft Teams, Pro então Google Meet? Google Meet, conseguimos fazer reuniões, mesmo em grupos de pessoas, e a justiça também toda informatizada, então o advogado vai peticionar de casa, né, do computador, e tudo bem, a gente consegue fazer praticamente tudo na verdade. Isso é muito bom e veio com a pandemia, né? O que a gente estava falando Sim, antes. com certeza, isso precipitou avanços, né, então foi ruim, mas foi bom para quem trabalha nessa área. É verdade. Doutora, quais são aqueles valores inegociáveis para você como advogada, claro, como pessoa, mas como profissional também? Verdade, ética e respeito. A liberdade também, sempre procuro estimular esse lado para que a pessoa se sinta livre, não livre de um relacionamento, né? Não livre nesse sentido, mas livre para que ela possa aí atingir o seu potencial. E então eu sempre busco essas coisas. E o que você gosta de fazer além de trabalhar? Porque a gente está aqui falando sobre viver e empreender, nosso mote principal é empreender, mas a gente também gosta de saber quem é o ser humano por trás daquele CNPJ. Então, me fala um pouquinho de você, além de idiomas, que mais você curte na vida? Eu gosto muito de ler, gosto muito de literatura clássica, tudo que é clássico, na verdade, música, cinema, eu gosto muito de cinema. É, Gosto de treinar, fazer minha ginástica. Gosto de uma boa conversa, apesar de ser muito quietinha. É um paradoxo, né? Gosto muito de uma boa conversa e de uma boa risada também. Então, gosto muito de passar tempo com amigos. Você acaba trabalhando melhor, né, doutora? Com certeza, é muito bom. E os amigos sempre trazem, né? Não que a gente discuta tanto trabalho, né, no tempo todo, mas eles sempre trazem aí uma visão diferente. Às vezes você fala, puxa, tá tão difícil, né? E eles sempre tornam isso mais leve. E naqueles momentos difíceis, no que você pensa para você continuar na sua profissão? Eu gosto muito de pensar que tem uma pessoa que está esperando a solução a conclusão, a boa conclusão, né, desse caso. E isso sempre dá uma energia a mais, uma esperança a mais, principalmente nos casos de violência, né? De narcisismo, em que as pessoas se envolvem com seres aí das trevas. E também nesses casos em que elas perderam uma pessoa muito próxima nos inventários, a pessoa está esperando aquilo ser concluído para que ela possa tocar a vida dela, né? Muitas vezes a pessoa fica lá esperando. Eu tenho um caso de uma senhora que perdeu o marido de repente, não estava doente, e tinha 3 filhas, e as filhas entraram em guerra com a mãe, né? Infelizmente, não é um patrimônio tão extenso, então ela está esperando a conclusão disso para saber como ela vai poder tocar a vida, porque ela era dependente financeira do marido. Então, assim, a gente precisa sempre lembrar que existe uma vida, né, por trás disso. O cliente não pode ser mais um, né? Ele precisa ter um nome, precisa ter uma história. Sem dúvida. E que dica você daria, que conselho você daria para quem está começando na sua área e para quem quer empreender, para quem quer abrir o próprio escritório? É para abrir de cara, assim, saindo da faculdade ou não? Olha, não é para os fracos, né? Nem a empreendedorismo e nem a advocacia. Se a pessoa tiver coragem, né, precisa ser muito persistente, porque vai com certeza dar umas cabeçadas antes de entrar nos trilhos aí. Mas ser persistente, estudar muito, estudar sempre, porque na nossa área nós não podemos ficar desatualizados. A lei se transforma todo dia, né? Não só a lei, né? Toda semana tem notícias, né? Olha, a STJ julgou um novo caso e agora, né? E então agora é assim. Será que vai ser assim? A gente precisa se informar. Não dá para ficar uma semana no direito de família, que é muito dinâmico. Não dá para ficar uma semana sem se atualizar, Sem ler. sem ler.
É isso mesmo. Que mensagem você gostaria de passar para quem está ouvindo esse podcast, para quem está assistindo a gente pelo YouTube ou pela televisão? O que você tem a passar como profissional, como pessoa, doutora? Principalmente a minha mensagem é não ter tanto medo. Porque como eu sou uma pessoa que sofreu com medo de aparecer, medo de me expor, eu posso dizer isso. Se você não se expuser, você não vai chegar aonde você quer, nem de perto, né? E dizem que a timidez é um tipo de egoísmo, né? É uma vaidade, porque a pessoa estuda, estuda, estuda e não divide isso com os outros, não consegue ser útil à sociedade, não consegue ajudar as pessoas, porque ela está tão envolvida naquele problema dela e realmente a gente não é tão importante assim. Se a gente errar hoje, de amanhã, todo mundo vai ter esquecido e bola para frente. Não divide seu talento com o mundo, né, doutora? Exatamente, não deixem de fazer isso, abrir Instagram, falar nas redes sociais. Eu tenho muitos colegas, depois que eu comecei a fazer o meu Instagram, que falam, poxa, você ganhou tantos seguidores. Gente, mas eu tenho vergonha, eu também tenho vergonha, né? Mas você vai lá e faz agora. Exato, exatamente. Muito obrigada por estar aqui, por dividir um pouquinho do que você sabe, um pouquinho da sua história com a gente. Que você volte mais vezes para a gente conversar sobre esse tema que eu adoro direito de família também, tenho várias histórias. E obrigada pela sua presença, muito sucesso para você, obrigada. Doutora. Eu conversei com a doutora Luciana Signorelli Piazza, advogada e empreendedora. O Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até uma próxima. Tchau, tchau!